Olá, recentemente fizemos um vídeo mostrando da vocação que a cidade do Rio de Janeiro tem para o ciclismo, entre outros esportes. Uma cidade com paisagens bonitas, a gente tem praia, tem montanha, mas infelizmente um ciclista entusiasta e incentivador do esporte faleceu vítima de um assassinato de trânsito. E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, sobre o custo social e econômico dos acidentes de trânsito com pedestres e ciclistas. Vou utilizar o artigo do Vinícius Schircher, publicado em 2019 na Revista Brasileira de Gestão Urbana, e que estudou o caso de Santa Catarina. A gente vai acompanhar a metodologia dele e o levantamento que ele fez para mostrar que gastamos muito dinheiro com vítimas de acidentes de trânsito. Então, falar de transporte e mobilidade urbana é falar da precariedade dos transportes públicos. A Bazzani e colaboradores em 2016 mostraram que 31% das viagens realizadas na cidade, no estado, eram em transportes individuais. Esse modelo contribui para a redução da qualidade dos deslocamentos. Então, a gente tem baixas condições de segurança, altas velocidades nas vias, qualidade satisfatória do transporte público, elevada frota de veículos particulares. Resultado: elevadas taxas de acidentes de trânsito. Segundo dados da Organização Econômica, 1,3 milhões de mortes anuais ocorrem devido a acidentes de trânsito. E há um número maior ainda de internações, atendimentos e serviços de emergência e sequelas físicas e psicológicas de vítimas dessa guerra urbana. Recentemente, tivemos o caso do casal de professores atropelado pelo ex-jogador, o jogador Marcinho. Segue investigação. E recentemente a morte do ciclista em dois lugares muito próximos um do outro. Os impactos econômicos afetam profundamente a economia nacional, tanto diretamente pelos custos médicos e hospitalares, como indiretamente, por exemplo, com os custos das oportunidades perdidas, de vidas que deixam, de pessoas que deixam de produzir. Então vamos a um pouquinho do impacto econômico. Segundo dados do DPVAT, se não me engano, em 2015, houve 434.246 indenizações relacionadas a acidentes de trânsito no Brasil. 80% decorrentes de invalidez permanente, ou seja, aquela pessoa ela não tem recuperação, né? A invalidez é para toda a vida, fruto desse acidente. 13% das despesas médicas e 7% por morte. 7% resultando então em 33.547 pessoas mortas em um ano. Além dos óbitos, os acidentes com vítimas não fatais correspondem a uma parcela significativa do número de ocorrências. O Brasil ocupa o terceiro lugar entre países com o maior número absoluto de mortes causadas pelo trânsito, com taxa de mortalidade de 23,4 pessoas para cada 100 mil habitantes, segundo estatísticas da Organização Mundial de Saúde de 2015. Terceiro lugar, gente. Terceiro lugar mais violento. Terceiro lugar com o trânsito mais violento dos países em que a Organização Mundial de Saúde tem acesso. 38.651 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito, dos quais 21,4% correspondiam a vítimas mais vulneráveis do sistema de transporte, os pedestres e os ciclistas, segundo o DataSUS. De 2017, referente ao ano de 2015. Isso resulta em 8.271 pessoas, ciclistas e pedestres, que foram mortas apenas em 2015. Além dos 8.000 mortos, 31.552 pessoas internadas por acidente enquanto eram pedestres e 11.671 pessoas internadas enquanto ciclistas.
Então aqui está a metodologia que o Vinícius utilizou, Vinícius Tischer, o autor do artigo, usou para chegar ao valor, então, que eu vou dizer para vocês no final, quanto custa para o Estado essas vidas. O impacto direto, né? Só com despesa hospitalar. Bom, então, mais ciclistas acidentam que pedestres. No entanto, mais pedestres são acidentados, são vítimas fatais de acidentes. Só que existe muito mais pedestres que ciclistas em Santa Catarina. Portanto, os ciclistas acabam sendo as vítimas mais expostas a acidentes. E aí eu vou falar de duas metodologias que ele usou, né? O DataSUS, o IPEA-NTT ou o PNAD-BGE. Os acidentes não fatais, segundo o DataSUS, resultam em valores, né, de 2.253,87 para cada pedestre e 2.116,83 para cada ciclista, totalizando 1,18 milhão e 1,87 milhão, respectivamente, para pedestres e ciclistas no ano de 2016, num total de 3 milhões para o ano de 2016 em Santa Catarina. Segundo os dados do IPEA e do NTT, esses valores não são os de 2000 e poucos, né? Quase 10 mil. 9.922,71 para cada pedestre, 9.319,36 para cada ciclista, sendo então 4,45 bilhões para os pedestres, vítimas de acidentes não fatais, e 6,70 milhões para os ciclistas, vítimas de acidentes não fatais, no ano de 2016, totalizando um custo de 13,52 bilhões, lembrando, para acidentes não fatais. Então está aqui a tabela do artigo que ele publicou, mostrando os valores aqui que variam então de 2 milhões até 13 milhões. Agora, se a gente for pensar nos acidentes fatais, segundo o próprio DataSUS, que a gente viu que tem uma metodologia com custos menores, né? E aí ele fala bastante no artigo, é muito difícil estatística no Brasil, né? Dados bem tratados, dados fidedignos. Então tá aí. Segundo o DataSUS, 110,01 milhões decorrentes de óbitos de pedestres e 44,98 milhões para óbitos de ciclistas. Lembrando que os ciclistas morrem menos que os pedestres, embora estejam mais expostos a acidentes. Num total, gente, de 154,99 milhões de reais gastos com vítimas de acidentes de trânsito, com gastos diretos. Se a gente for pegar a metodologia do PNAD BGE 2017, a gente tem os valores, então, 117,7 milhões para óbitos de pedestres e 49,8 milhões para ciclistas, no total de 167,5 milhões de reais em um ano. Em um ano. É esse o valor que custa para o Estado essa guerra urbana que virou o trânsito. O terceiro país no mundo com trânsito mais violento. Esse que é o país. Aqui estão as planilhas, as tabelas apresentando os resultados, né, para se chegar ao 167 milhões. Então a gente tem aí, somando isso tudo, um valor que fica entre 157 milhões a 180 bilhões de reais gastos com vítimas de acidentes de trânsito, fatais e não fatais, no ano de 2015. E aí vocês podem perguntar, mas Vinícius, por que você não pegou um estudo desse do Rio de Janeiro? Porque eu não consegui achar. Não achei, não sei se existe. Mas se a gente pegar a arrecadação dos estados, o Rio de Janeiro tem uma arrecadação bem próxima de Santa Catarina. É bem provável que os nossos números sejam bem parecidos. Então alguma coisa precisa mudar. A gente precisa começar a olhar para a saúde, né,
para a violência no trânsito como saúde, aliás. A gente precisa cuidar para que as pessoas parem de morrer nessa guerra urbana que virou o trânsito nessa cidade. Então, mais uma vez, eu peço a vocês apoio em nome de um movimento por um trânsito mais seguro para os mais vulneráveis, ciclistas e pedestres. Obrigado.